a Igreja e os grandes padres e santos. Desde os primeiros séculos, os grandes homens e mulheres da Igreja entenderam a sua importância fundamental. Vamos ver um pouco do que eles disseram. São Inácio de Antioquia, onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Santo Agostinho, doutor da Igreja, a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que se opere nela a missão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. E nessa Igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Onde está a Igreja, aí está o Espírito de Deus. Na medida que alguém ama a Igreja e que possui o Espírito Santo. Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Santo Irineu, onde está a Igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí está a Igreja. E o tesouro de todas as graças, porque o Espírito é a verdade. São João Crisóstomo, doutor da Igreja e patriarca de Constantinopla, não te afaste da Igreja, nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra. Ela nunca envelhece. Santo Hipólito, a Igreja é o local onde floresce o Espírito. São Justino, o mundo foi criado em vista da Igreja. Santo Epifânio, a Igreja é a finalidade de todas as coisas. São Cipriano, bispo de Cartago, a esposa de Cristo não pode adulterar, é fiel e casta. Aquele que se separa dela, saiba que se junta com uma adúltera e que as promessas da Igreja já não o alcançam. Aquele que abandona a Igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, em sua obra O Diálogo, foi a dispensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. Tenho a certeza de que quando eu morrer, a única causa da minha morte será meu amor pela Igreja. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, contemporânea de Lutero. Eu sou filha da Igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo. Afirmo viver e prometo viver e morrer. Por tudo isso, os padres da Igreja e seus grandes doutores, Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, diziam: Ubi Petre, ibe Ecclesia, ibe Christis. Onde está Pedro, está a Igreja. Onde está a Igreja, está Cristo. O Papa Paulo VI assim se expressou. A Igreja, ela é o nosso amor constante, nossa solicitude primordial, nosso pensamento fixo. Não se ama a Cristo se não se ama a Igreja. E não amamos a Igreja se não a amamos como amou o Senhor. Amou a Igreja e por ela se entregou. Efésios 5:25. Alguns teólogos modernos querem a Igreja como uma mera democracia popular, onde o povo elege o Papa,
os bispos, faça as normas, altere a liturgia, modifique a moral, corrija os dogmas, dite os critérios de hermenêutica e exegese, etc. A moda atual, mas essa não seria mais a Igreja de Cristo que vamos estudar neste livro. Essa igreja popular e democrática não teria sobrevivido nem à primeira perseguição dos judeus após a morte de Cristo. A igreja que vamos estudar é aquela que veio do céu, nascida no coração do Pai, instituída por Cristo, não pelos apóstolos ou suas comunidades, e manifestada ao mundo em Pentecostes pelo Espírito Santo. Esta é a Igreja da Santíssima Trindade, e por isso una, santa, católica e apostólica, como sede em Roma, no Vaticano. O nosso catecismo resume a essência da Igreja dizendo que ela é um projeto nascido no coração do Pai, prefigurada desde a origem do mundo, preparada na antiga aliança, instituída por Jesus Cristo, manifestada pelo Espírito Santo, a ser consumada na glória, mistério da união dos homens com Deus, sacramento universal da salvação, comunhão com Jesus. Corpo de Cristo, esposa de Cristo, templo do Espírito Santo, povo de Deus. Cristo colocou toda a autoridade nas mãos da Igreja. A ninguém mais foi dado todo o poder em seu nome. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o. Se recusa ouvi-los, dize-o à Igreja. E se recusar ouvir também a Igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Mateus 18, 17 e 18. O Concílio Vaticano II deixou claro que não existe outra igreja fundada por Cristo senão a igreja que tem suas bases sobre Pedro e os apóstolos. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Como uma sociedade subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus.